Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6. Nós estamos estudando a oração que o Senhor nos ensinou. Mateus, capítulo 6. E em nosso último estudo, nós nos concentramos na primeira petição desta oração. Verso 9, portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que nós temos argumentado é que esta afirmação de Jesus é o centro desta oração, é o miolo da oração dele, é a espinha dorsal da oração, é o que, ou pelo que nós devemos sempre, constantemente orar. Senhor, o Senhor é meu Pai amoroso, o Senhor me ama com amor indescritível em Jesus Cristo, por isso eu te chamo de Pai. O Senhor é meu Pai, eu tenho irmãos na fé, tanto que ele diz Pai Nosso, eu tenho uma família cristã, eu tenho uma igreja, eu tenho um povo no qual o Senhor me inseriu e me fez deles parte, membro desse corpo, Pai Nosso. Mas ao mesmo tempo eu entendo, reconheço que o Senhor está no céu, o Senhor é soberano, é poderoso para fazer todas as coisas, e Deus assim nos apresenta, ou Jesus assim nos apresenta Deus, motivando-nos a orar. Nós dissemos, noutra mensagem, que tantas vezes a gente não ora por não ter a visão correta de Deus. E aqui Jesus está dizendo, Deus é Pai que ama, soberano e poderoso. E aí quando nós descobrimos que temos um Pai que é amoroso, e como todo pai amoroso faz tudo para os seus filhos, e também descobrimos que Ele é poderoso, pois habita o trono do universo, nós corremos o risco de transformar nossas orações em pedido de criança mimada. E aí a gente acaba indo a Deus em busca somente daquilo que eu entendo ser necessário para mim, e etc. Reivindicando de Deus, exigindo de Deus, já que Ele é meu Pai, já que Ele me ama, já que Ele é poderoso para fazer todas as coisas, Ele tem que me dar. Então eu vou a Ele em oração, eu pago um preço de oração, eu insisto com Ele, mas não é bem isso que Jesus está nos ensinando aqui. Pelo contrário, Ele diz assim, portanto, verso 9, portanto, orem da seguinte forma. Esse portanto nos coloca em contraste com a espiritualidade dos fariseus que ele acabou de condenar, nos versos 5 e 6, quando ele nos falou dessa espiritualidade fundamentada na autoafirmação, a necessidade de reconhecimento dos outros. Por isso os fariseus oravam em praça pública, querendo o reconhecimento dos outros. Jesus diz, não é assim que vocês vão orar. Também vocês não vão orar baseando-se na autorrealização, versos 7 e 8, ou seja, achando que por muito repetirem, muito buscarem, achando que por pagarem um preço de oração, Deus fará o que você está pedindo. Não é bem assim. O seu Pai que está no céu sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedir. Então não é assim que vocês vão orar. Quando vocês orarem, orem da seguinte forma: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Veja que a primeira coisa que Jesus nos ensina a pedir é que Deus nos ajude ou nos faça tirar de nós mesmos nossos olhos. Eu coloco meus olhos em meu Pai que está no céu, para pedir a Ele que cause em mim tanto desejo, como a condição de fazê-lo especial no meu coração, na minha vida, em tudo que eu sou, digo ou faço. Santificado seja o teu nome.
Muitas vezes a gente se debate com a pergunta: se Deus sabe de tudo que eu preciso, se Deus nunca muda de ideia, se Deus já determinou todas as coisas, por que eu tenho que orar? Não é assim? Às vezes a gente se vê em dúvida e não sabe por que orar. E Jesus está ensinando por que a gente tem que orar. Na verdade, nós poderíamos intitular esta oração de Jesus, essa oração modelo, como uma oração de libertação. É uma oração que nos liberta de nós mesmos e nos ensina a ir a Deus em oração, não com a motivação dos fariseus, não com a teologia ou com a ideia que os fariseus faziam sobre oração. Não é assim. Nós vamos ao nosso Pai que está no céu porque a gente sabe que precisa dele, para ele nos ajudar a tirarmos nossos olhos de nós mesmos e colocar nossos olhos nele, na glória dele. Por que isso é importante, gente? Porque Deus nos criou para a sua glória. E a primeira coisa que o pecado fez, o pecado nos separou da glória de Deus. Paulo diz em Romanos 3, 23, que por termos pecado nós fomos destituídos, separados da glória de Deus. Não desfrutamos mais dessa glória de forma plena. E o resultado disso é que a gente sofre. A gente sofre emocionalmente, fisicamente, a gente sofre socialmente, a gente sofre no contexto familiar, a gente sofre no casamento, na criação de filhos, no trabalho. O pecado nos afetou de tal forma que nos faz sofrer. E Jesus está dizendo para nós que quando nós vamos em oração, a primeira coisa que a gente sempre pede em oração é aquilo que a gente mais sente ser necessário, não é verdade? Quando a gente ora, a coisa número 1 pela qual a gente ora, ou a coisa número 1 pela qual nós pedimos, é aquilo que naquele momento está sendo mais importante para nós. É sempre assim. A gente coloca em primeiro lugar nossas prioridades, o que é mais importante. Então eu acho fabuloso que Jesus está dizendo o seguinte: vocês sabem que vocês têm um Pai poderoso, para vocês não se tornarem meninos mimados, que vão ficar reivindicando de Deus. A primeira coisa que vocês vão pedir é: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, Deus, cause em mim o desejo de tirar meus olhos de mim mesmo. Essa é a maior necessidade que eu tenho. Tirar de mim mesmo os meus olhos. Colocar os meus olhos naquilo que de fato vai glorificar o Senhor ao mesmo tempo que me alegra verdadeiramente. E não há outra coisa senão a glória de Deus. A glória de Deus é o centro de todas as coisas. E John Piper diz que quando a gente deixa de viver para a glória de Deus, é como se o nosso sistema solar saísse de órbita e começassem todos os planetas a se chocarem. É o que acontece conosco, isso é o pecado. Então Jesus vem e diz: olhe para Deus e peça que Deus cause em você o desejo de torná-lo santo. Porque você, ao pedir isso e ao buscar isso, você vai glorificar a Deus e você vai de fato encontrar a plenitude da alegria. É por isso que a gente ora. Para a gente aprender a buscar a glória de Deus, a santificar o nome de Deus. E nós dissemos que santificado seja o teu nome significa arrumar um canto especial para Deus no coração da gente, na vida da gente, nas posturas da gente, no trabalho, na família, em tudo que somos e fazemos. Santificado seja o nome de Deus, seja Ele o número 1, o mais especial, o mais importante para mim. E se nós formos honestos, a gente vai concluir que se não vivermos em busca disso, logo logo Deus deixa de ser nossa prioridade e tudo mais passa a ser. E aí, além de não glorificarmos mais a Deus, nós sofremos as consequências. Então essa oração modelo de Jesus, na verdade, ela não é uma oração
para a gente olhar para Deus como se Deus fosse um ser necessitado das nossas atenções. Deus não é egomaníaco. Ele não precisa dos nossos olhares, do nosso louvor. Mas Ele sabe que nós só nos completamos em alegria quando a gente aprende a ir a Ele. Por isso Ele ensina, quando vocês orarem, não sejam como os fariseus, que só olham para si mesmos, só pensam em suas necessidades pequeninas, de acordo com esse mundo tão passageiro. Não seja como eles, não se fundamente como eles se fundamentam. Peça, primeira coisa, Senhor, santificado seja o Teu nome na minha vida. E aí a tese que eu quero desenvolver com vocês, antes de nós caminharmos nas próximas mensagens, Deus permitindo, por cada uma das petições que vêm a seguir, logo depois da primeira, santificado seja o teu nome, eu quero hoje mostrar para você que de fato, todas as outras petições que vêm depois desta, do verso 9, todas as outras servem a essa primeira petição. Então, quando Jesus diz, olha, Pai nosso que estás no céu, Jesus está nos ensinando a dizer, Senhor, faça que o teu nome grande e santo nome seja honrado por mim, reverenciado por mim, estimado por mim, querido por mim, desejado por mim, acima de tudo, acima de todos os lugares desse mundo, inclusive o meu coração, que o meu coração te queira acima de tudo. E aí vem os outros pedidos. No verso 10, venha a nós o teu reino. De que forma essa petição serve à anterior? É como se Jesus estivesse nos ensinando a orar assim, Pai nosso que estás no céu, faça com que teu reino glorioso e soberano venha e domine logo sobre a terra, sem obstrução. Que o teu reino tenha domínio sobre todas as coisas, inclusive o meu coração, porque eu sei que quando todos de fato se curvam ao Senhor, a autoridade do Senhor, a soberania do Senhor, quando tudo está debaixo do seu cetro, seguindo as orientações do seu trono, quando o teu reino vem, nós plenamente nos realizamos, somos felizes. Então veja que o desejo principal que Jesus nos ensina a ter é querer Cristo sendo santificado em nós. Mas nós vamos desfrutar disso plenamente quando vier o reino de Deus, e por isso a gente pede para que Ele venha. E aí nós vamos desembrulhar isso nas próximas vezes, o que significa de forma prática isso, pedir que venha o reino de Deus. A terceira petição, ainda no verso 10, Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus está nos ensinando a pedir que a vontade do Senhor perfeita, boa, agradável, justa, seja de fato cumprida no mundo, inclusive no meu coração. Do mesmo jeito que os anjos fazem no céu, de uma forma alegre, perfeita. Porque quando todas as coisas estão subjugadas a Deus, quando todo mundo jogou no chão suas armas, quando a rebelião acabou, quando ninguém mais vive a contender com Deus e a vontade de Deus, quando todo mundo ouve o sim de Deus, o não de Deus e diz amém, obrigado, quando todo mundo finalmente se rende à vontade de Deus, vem a paz. É como uma criança, um filho, uma filha, levado que a gente tem, arteiro, ansioso, correndo para lá e para cá, em rebeldia. Aí papai ou mamãe se aproxima e faz uma correçãozinha com a chinelinha havaiana, né? Sem abusos, sem espancamento, mas com graça e verdade. E aí a criança finalmente se submete à vontade dos pais. Você olha para o semblante daquela criança, ela está de que maneira? Leve. Tem criança, dependendo da idade, que chega a dormir depois da correção, não é verdade?
Já foi assim com você, Camila? Camila era assim? Mamãe corrigia, a vontade se rendia da mamãe e a Camila voltava a dormir. É isso que Jesus está dizendo. Por que a gente tem que orar? Porque nós temos que subjugar nossa vontade à vontade de Deus. Não é fazer Deus fazer minha vontade. É eu buscar o reino de Deus para desfrutar plenamente da glória de Deus. Outra coisa, aí vem as 3 últimas petições, que são as petições, digamos, terrenas, e que também servem à primeira petição. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, Senhor, eu preciso de comida, eu preciso de saúde, eu preciso de condições para viver de uma forma digna. Como diz o sábio de Provérbios, nem muito, nem pouco, nem muito para eu não me orgulhar, nem pouco para eu ser tentado a roubar, mas que eu tenho bastante para viver para a Tua glória. Então me dê a saúde necessária, me dê a condição necessária, me dê a comida necessária, me dê o que eu preciso em termos materiais para buscar o Teu reino, para fazer a Tua vontade, para santificar o Seu nome. E aí no verso 12, Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, para eu chegar na presença do Senhor, eu preciso ser perdoado, justificado. Para eu poder de fato desfrutar da Tua glória, eu preciso do Teu perdão. Então me perdoe, me ensine a perdoar. Perdoar quem tem me ofendido. Me ajude, porque eu quero ter o prazer de não apenas receber Teu perdão, mas de reparti-lo também. Então Jesus está dizendo que a gente precisa de perdão para a gente poder desfrutar plenamente de Deus. É como um amigo que você tem, que você começa a chegar perto dele ou dela e você descobre que ele está diferente com você. Alguma coisa aconteceu entre vocês, a relação ficou meio estremecida. Ou você chega perto de um amigo e a coisa não está legal, até que vocês se sentam juntos, abre o coração um para o outro, pede perdão um para o outro, as coisas se restabelecem, e aí você volta a desfrutar da paz, da presença do amigo, ou do cônjuge, ou do filho, ou do pai. Então, o que Jesus está dizendo é que o perdão ele é necessário para a gente poder chegar diante de Deus, para ouvir dEle qual é a vontade dEle, para poder espalhar o reino dEle, para poder finalmente desfrutar da santidade, da glória dEle. A outra coisa, no verso 13, Pai nosso que estás nos céus, não nos deixe cair em tentação. Senhor, não me deixe viver pecando, os mesmos pecados que têm destruído a minha vida, e sobre os quais, se eu não obtiver vitória, pode ser que eu nunca tenha sido salvo, porque o salvo, ele não vive rendido ao pecado. A prova de que nós fomos salvos é que a gente vai rompendo em fé as ofertas tentadoras do pecado. Então Jesus está dizendo, Pai, eu preciso não só do seu perdão, Jesus está nos ensinando a pedir que a gente também precisa do poder de Deus para nos livrar de pecar. E por último, ainda no verso 13, Jesus diz, eu também preciso ser livrado do mal. Senhor, me livre do mal, me guarde de Satanás, me guarde do maligno, me guarde deste mundo, me guarde da minha própria carne, me guarde, me proteja, para que eu viva de uma maneira a buscar hoje, sempre e de novo a santificação do seu nome. Então, em síntese, é isso que Jesus está nos ensinando em termos de oração. Essa é uma oração de libertação. O Pai Nosso é uma oração de libertação, libertação de nós mesmos. Porque não existe pior senhor do que nossa vontade corrompida. Nossa ambição, a nossa cobiça, a nossa lascívia, todos aqueles pecados que borbulham dentro da gente, se Deus não vier com graça e não quebrar isso,
a gente se destrói. E Jesus está nos dizendo, se você quer motivação para orar, conheça seu Deus. Ele é poderoso, soberano, se assenta no trono dos céus. Mas Ele te ama como um pai. Só que Ele não é um pai que quer criar você como um filho mimado, que emburra quando Ele não te dá o que você quer. E a forma de você não viver mimado é aprender a orar. Orar olhando para Deus e dizendo, Deus, a coisa número 1 que eu preciso é santificar o Senhor na minha vida. Santificar o Senhor no meu coração. Fazer do Senhor o que há de mais importante para mim, mais importante que saúde, mais importante que família, mais importante do que qualquer coisa. O Senhor é fundamental, santificado seja o teu nome. E eu quero que venha o teu reino, porque eu quero viver com o Senhor. E eu quero fazer a tua vontade do jeito que os anjos fazem no céu. E eu preciso de pão, e eu preciso de perdão, e eu preciso de proteção, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus permitindo, no próximo encontro, nós falaremos mais detalhadamente sobre a segunda petição, a saber, venha a nós o teu reino. Hoje, eu quis mostrar para vocês, nesse sobrevoo, nessa visão panorâmica, como que na verdade só tem um pedido nessa oração. Só tem um pedido. Eu quero viver para santificar o teu nome. Por isso eu desejo a vinda do reino. Por isso eu quero fazer tua vontade. Eu preciso de pão, eu preciso de perdão, eu preciso de proteção, eu preciso perdoar. Teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória. Isso é libertador, gente. Que o Senhor nos ensine a orar constantemente, nesses moldes, nesse padrão. John Piper, ele vai dizer que tantas vezes a gente é atacado de forma direta pelos problemas da vida. E aí quando nós somos acometidos de algum problema, uma enfermidade, hoje mesmo eu recebi um WhatsApp do pastor Fernando Lemos, da nossa congregação, e ele está passando por uma dúvida muito grande a respeito de uma enfermidade. Ele está com suspeita de ELA, que é uma doença terrível, se de fato for isso. 2 ou 3 médicos meio que descartaram, não fecharam o diagnóstico, mas 1 ou 2, ou pelo menos o primeiro foi taxativo. Enfim, ele está fazendo uma série de exames. E nós vamos orar por ele, nós vamos orar pela esposa dele, nós vamos orar pelas filhas. Mas como é que você, sendo acometido, por exemplo, por uma enfermidade assim, como é que você ora? Como é que você faz do Pai Nosso a sua oração? Sem viver o tempo todo focado apenas na enfermidade ou na suspeita dela, porque senão nossas orações se reduzem sempre à mesma coisa, me cura, ou cura Senhor, Senhor liberta, e a gente fica ali, só naquilo. Vem o Senhor e nos ensina. Senhor, seja na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, na alegria ou na tristeza, eu quero santificar o teu nome. Como? Me ensina. Venha logo o teu reino para me libertar desse corpo de dores, porque essas dores me tentam a querer blasfemar ou duvidar do Senhor. Venha logo o teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor, na minha vida. Veja que você está orando pelo seu problema, mas sem ter o seu problema como foco. Isso é libertador. Nós participamos do velório do nosso irmão Luizão, recém-chegado à igreja, que faleceu de câncer. Segunda-feira foi o velório, o culto fúnebre e o sepultamento. Estivemos lá e eu sentei com a Cida, ouvindo a Cida, e ela me contando que o Luizão faleceu no colo dela, gemendo em dores. E o câncer tomou parte do peito, do abdômen, enfim, generalizou.
E aí, para mim, a pergunta mais importante foi, eu perguntei, falei, Cida, e como é que estava o coração dele? Aí ela me disse assim, pastor, ele morreu com fé. Aí ela me usou uma expressão que para mim diz tudo. Ela disse assim, o Luizão não blasfemou contra Deus. Como isso é importante. De alguma forma, Deus ensinou para ele que o mais importante era a santificação do nome de Deus, a vinda do reino de Deus, a vontade de Deus ser feita. Então essa oração, ela nos ensina a não apenas orar pelo pão, ou pelo perdão, ou pelo livramento. Essa oração nos ensina a orar pelo que de fato importa, a glória de Deus e o nosso prazer nela. Santificado seja o teu nome, meu Pai. Causa isso em mim. E aí você pega, seja qual for o seu problema, e se encaixa o seu problema nisso, mas tendo essa espinha dorsal como esboço para qualquer uma de suas orações. Quantas vezes eu já não acordei à noite, no meio da noite, e temores no coração, e eu recitando essa oração e tentando fazer todos esses temores ou ansiedades se encaixarem. Santificado seja o teu nome. Que Deus nos ensine, porque esse tipo de oração, gente, é verdadeiramente libertador. Porque mais importante do que viver, mais importante do que a vida, é a graça de Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, porque o Senhor é soberano, porque o Senhor nos ensina a orar. O Senhor nos ajuda a tirar de nós mesmos nossos olhos. O Senhor nos mostra que a glória do Teu nome, a santificação do Teu nome, é o que mais importa. E por isso queremos que venha logo o Teu reino, que seja feita a Tua vontade. Ó Pai, por isso nós pedimos pão, perdão, livramento e proteção, porque nós sabemos e reconhecemos que Teu é o reino, o poder e a glória, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém.